Shabbat Shalom para você que está nos assistindo pela live. Novamente, é uma honra ter vocês aqui conosco. Você que faz parte da Beit Virtual. Vamos então falar sobre a paraxá de hoje, a paraxá Bo, paraxá Hashavua, e eu trouxe como título dessa paraxá a resistência da mudança. Eu quero trazer de uma perspectiva mais cabalística, no sentido, a cabala é a revelação da Torá, é o recebimento da revelação da Torá. E muitas vezes a cabala ela vai trazer algo que está em oculto dentro do escrito, dos trechos escritos da Torá, né? Ela não interpreta a Torá de forma literal. Ela sempre vai interpretar a Torá de forma espiritual, de forma individual. Por quê? Porque a visão dela é trabalhar o indivíduo dentro da Torá, né? Então hoje nós vamos estar fazendo a leitura de Shemot 10:1, que é a leitura oficial da paraxá. Vamos passar por Irmeiahu e Terrilim, Salmos, né? Jeremias e Salmos, né? Vamos entender então um pouco sobre a paraxá e os segredos descritos dentro da paraxá. Ontem o Moré Carlos já trouxe, né, muitas revelações a respeito, muitas instruções. Eu gostaria só de abordar alguns trechos dentro da paraxá, para que nós possamos nos conectar também hoje e continuar essa obra maravilhosa que a Beit Shalom traz, ministrações no Kabbalah, ministrações no Shaharit e ministrações na Minhá, né? Então vamos começar com Shemot 10:1. Eu gosto de estar trazendo sempre o texto em hebraico, para que nós abordemos algumas palavras em hebraico, eu até grifei, né, dentro do versículo, para que a gente possa entender um pouco mais dentro do hebraico. Moré, mas por que você coloca o hebraico? O hebraico ele é muito rico. Muitas vezes a nossa tradução ela não consegue dar uma ênfase ou traduzir, né, como que eu vou dizer assim, de uma forma mais completa para nós, como o hebraico ele está escrito. E o hebraico ele contém códigos dentro dele. Hoje eu não vou trazer gematria, não vou trazer nada disso, mas eu grifei algumas palavras que eu acredito que são palavras-chave dentro da paraxá, para que a gente possa abordar, né, que nós possamos abordar o contexto em si dessa paraxá para nós, ok? Então começamos aqui, ó. Vaiomer falou, disse Adonai el Moshe, a Moshe, Bo, venha, a el Paraó, ao Faraó, Aniki, porque eu, Rihiba de ti, Liboet, eu pesei o seu coração, Levet, e o coração, Avedati Leman, dos seus servos, Shiti Atotai, colocarei Eler Bekirbo, e colocarei os meus juízos, meus milagres sobre eles. Então a tradução está assim, ó: falou Adonai a Moshe, venha Faraó, pois eu fiz seu coração e o coração de seus servos endurecer, para pôr meus milagres entre eles. Essa é a tradução mais comum. Mas se você olhar na sua Bíblia judaica, você vai ver que está escrito: Adonai disse a Moshe, vá a Faraó. Mas dentro da literatura judaica, a palavra bo não é vai, a palavra bo é venha, ou vem a Faraó. Aí nós já começamos a pensar, mas por que venha a Faraó, né?
O faraó está lá no Egito, Moshe está falando o Eterno, o faraó está lá no palácio dele lá, né? E por que ele está falando venha a faraó? E é isso que nós vamos nos atentar. Eu grifei algumas palavras, né? Rihebadodeti, libo et libo, shiti ototai e bekirbo. Vamos entender um pouco então sobre essas palavras? Vamos tentar captar o que o Eterno está falando nessa paraxá, segundo o hebraico. Bo, então nós vamos traduzir bo como venha. Só que a tradução de bo, venha, como venha, ela só se dá de acordo com essas palavras ou o contexto do texto. Olha que interessante. Você vai ler, normalmente no português a palavra diz o texto, né? Mas no hebraico não, o texto, ele interpreta a palavra. Então, para você entender o que está dizendo a palavra, você tem que entender o contexto do texto. É de trás para frente, não há de se espantar, porque o hebraico é da direita para a esquerda. Então, né, você pode entender que isso é normal. Então, bo poderia ser vai, mas ele tem a conotação de venha. Por quê? Porque nós temos aqui, ó, irrebadeti, que significa pesado, né, que vem de kavet, etlibo, que é seu coração, shiti atotai, que definir o meu cenário milagroso, e bekirbo, como matriz do pensamento da emoção, certo? Então ficaria como, ó, falou Adonai a Moshe, venha faraó, porque eu pesei o seu coração e o coração de seus servos, e montei o meu cenário para que eu possa realizar os meus milagres entre eles. Então, quando ele fala venha faraó, porque o Eterno já estava trabalhando no coração de faraó. O Eterno é que fez com que faraó endurecesse ou dissesse não para Moshe. Foi o Eterno que causou todo aquele cenário para que pudesse ser enviado as matot, as pragas, até o Egito. Para quê? Nós vamos ler no texto que logo no próximo parágrafo está escrito assim, ó: para que contes aos ouvidos de teu filho e de teu neto, como eu ridicularizei o Egito e os meus sinais que fiz no meio deles, sabereis que eu sou o Eterno. Então, o que o Eterno está falando conosco através desse versículo? Que ele cria um cenário, uma situação na nossa vida. Ah, mas aqui não foi na vida de Faraó? Nós vamos entender isso. Ele cria situações na nossa vida para, através dessas situações, ele nos corrigir. Ele nos mostrar que ele é Deus na nossa vida. Que ele é aquele que cuida de todas as coisas, que tem nos sustentado e que através da nossa confiança, como nós já falamos aqui hoje, a Morá falou, ontem o Moré falou também, ele possa trabalhar em nós para que a gente possa atingir o nível perfeito de tikkun, ou de mudança. Por isso que eu usei o título A Resistência da Mudança, porque Faraó, ele resistiu àquela mudança. Até aqui, o Eterno tinha enviado 7 pragas, 7 matot. 7 vezes o Eterno pesou a mão sobre Faraó. Mas o que Faraó fez? Ele mudou? Não. Ele tinha um remorso em dado momento, né? Ele se arrepende em dado momento, mas logo em seguida ele fala, não, vocês não vão sair não. O orgulho dele falava mais alto. O orgulho dele não deixava que ele liberasse o povo para adorar, porque era aquilo que estava sendo dito para ele, para adorar. Então ele segurava o povo. Ele não abria mão do seu orgulho, né? E o Eterno está falando assim, agora eu pesei o coração dele, eu pus uma balança e eu vi o que tem no coração dele. Se através desses sinais que ele viu, ele está disposto a abrir mão do seu ego ou não,
ainda com esses sinais que ele viu, esses milagres, essas pragas, ele ainda vai continuar teimando e vai segurar meu povo. E ele viu que ainda com os sinais, Faraó ia segurar o povo. Faraó não ia liberar, né? Mas o interessante, que eu já vou adiantar para vocês, que você de repente você vai olhar para Faraó, né? No transliterado, Faraó, e você vai olhar para ele e você vai dizer: esse Faraó é o vilão da história. Esse Faraó é como um Ra-Satã, é o inimigo. Só que a interpretação da Torá, segundo a Cabalá, vai dizer que a figura de Faraó representa nós, nossa vida, o nosso ego, o nosso orgulho. Como assim, Moré? Mas Faraó não era judeu? Faraó não era hebreu? Faraó era idólatra? Sim. E nós não éramos isso tudo? Nós não vivíamos como ele, orgulhosos? Muitas vezes servimos a outros deuses. Muitas vezes nós chegamos aqui, conhecemos a Torá, achamos bonito, porém na hora de mudar de vida para obedecer ao Eterno e à sua Torá, nós resistimos à mudança. Faraó. Mas vamos lá, vamos entender um pouco. Comentário de Irache sobre a Parashá Bo. Bo pode significar ir, mas há duas pistas. Shiti ototai, que são duas palavras, que neste caso faz com que signifique venha. Primeiramente, Deus diz que endureceu o coração de Faraó, que está localizado dentro de Faraó. O Eterno estava dentro dele. Em segundo lugar, Deus diz para estabelecer um cenário, Bekirbo, que literalmente estava dentro dele para que, como uma matriz do seu pensamento e da emoção de Faraó, ele pudesse colocar o seu cenário em prática. Então, quando Deus diz, venha para Faraó, não é difícil ver que Deus está dentro de Faraó, acenando para Moshe. Olha o que Irache está falando. Aí você fala assim, não, por que você, Moré, você cita muito rabino, você cita muitos comentários. Por quê? Porque dentro do judaísmo, os nossos sábios, foi dada uma revelação para os nossos sábios. A revelação divina foi dada para eles. Por isso que existe o Talmud, a lei oral, a Guemará, a Mishnah, Midrash, porque através dessa interpretação, né, dado pela divina providência do Eterno, nós conseguimos entender a real instrução do Eterno para as nossas vidas. E o Eterno está focado em nos ensinar para que nós possamos ser diferentes. Você pode ver que depois que o povo saiu do Egito, há uma transição entre eles até a entrega da Torá, que hoje nós fazemos a contagem do Homer, porque eles precisavam se libertar daquela cultura que eles tinham, né? Eles precisavam expurgar aquele pensamento do Egito de dentro deles. Então o Eterno está focado em quê? Em mudança. E no próprio versículo ele está falando assim, eu estou fazendo isso tudo para que possa ser contado para os seus filhos e os filhos dos filhos dos filhos. Tanto o povo hebreu quanto o povo no Egito precisa entender quem eu sou. Então, o trabalhar do Eterno era para a humanidade, para um povo que estava sendo liberto, estava sendo criada uma nação, mas também para as nações que ficaram sabendo quem era Deus, o Deus dos hebreus. Tanto que quando Moshe chega em Yetro, a palavra diz, a Parashá de Yetro diz assim, Yetro ouviu falar das maravilhas que o Eterno fez. Então o Eterno ele não faz nada por acaso. Quando ele nos trata, ele trata nós e todos em nossa volta. Porque a minha mudança também acarreta na sua mudança.
Mas a minha permanência no meu erro pode acarretar a sua permanência no seu erro também. Não deveria, mas acarreta. Por quê? Porque se as pessoas olham para nós e vê o erro, elas nos julgam e não há mudança nelas. Mas se elas olham para nós e vê a correta conduta, elas, primeiramente, elas tipo assim, admiram e depois elas querem praticar. Eu quero ser igual fulano de tal. Eu quero ser igual a esse Arri aí. Entende? Então a minha mudança, quando eu mudo, é uma máxima, né? Quando eu mudo, o mundo muda a minha volta. Mas quando eu permaneço naquilo que eu estou, não há mudança. E eu continuo sendo tratado. Amém? Então, Deus diz, venha para Faraó, e não é difícil ver ele dentro de Faraó, acenando para Moshe. Ó, eu estou aqui, eu estou cuidando. Deus está dentro de cada um de nós, clamando em nossa dor, para compartilharmos e nos conectarmos uns com os outros. Talvez você pensava assim, não, eu mudo só para mim. Você não muda só para você. Como eu disse, você muda para você e para o seu Arri, seu irmão que está do seu lado. Você quer ver uma coisa? Dentro de um casamento, às vezes o marido tem um temperamento mais forte, ou a esposa, mas quando muda-se dentro de um casamento, o casal, ele começa, vamos supor, aquele que tem o temperamento mais forte, começa a ficar mais tranquilo, ser mais agradável. Automaticamente o cônjuge vai mudar. Opa, tem alguma coisa diferente nele ou nela. Entende? Então, o que acarreta a mudança do outro é a sua mudança. Entende? O Eterno queria que o Faraó mudasse? Ele queria. Seria muito mais fácil se todos convivessem, mas tinha um plano ali. Mas eu quero dizer que Faraó, ele simboliza o nosso temperamento, o nosso ego. É isso que a Torá está dizendo. Não só como um personagem ele está ali, mas ele também serve de representação para nós. Amém? Para ajudar cada um de nós a sair de nossas feridas e sermos totalmente integrados e curados. Essa é a visão da Torá. Que nós sejamos curados, transformados, porque todo nosso Yetzirah, ele tem uma causa, e a causa muitas vezes são de traumas, são de gatilhos mentais que foram desenvolvidos em nós. Por exemplo, uma pessoa que ela perde a cabeça porque a outra pessoa desacatou ela, ou respondeu mal. Tem pessoas que na hora, ela muda na hora, tipo, bom dia por quê? Aí a outra já responde, começa a brigar e tal, porque são dois temperamentos difíceis. Mas você vai ver por quê. O que foi o gatilho mental? Talvez aquela pessoa se sentiu muito ofendida, porque quando ela recebeu uma má resposta, ela voltou lá, a psicologia fala isso, né? Namorar. Ela voltou lá naquele acontecimento, talvez lá na infância, que talvez um pai, uma mãe, um tio maltratou ela, e aí naquele momento veio à tona um gatilho mental. Mas ela precisa se libertar desse gatilho mental. E aí o Eterno cria um cenário para que você possa resistir quando isso acontecer. Aí o que você fala? Não, você não fala. Mas muitas vezes, muitas pessoas dizem, isso é coisa do inimigo, que usou a fulana, ou fulano para falar assim comigo. Não tem nada a ver. Nesse momento ele não tem nada a ver com isso. O próprio Eterno está lá no coração da outra pessoa para te testar, e você muitas vezes não passou no teste, entendeu? E aí, continuando. Olha o que Zorra fala sobre a Paraxá Bo. Ei, Morema, hoje você está aí. Mas é interessante para que a gente possa interpretar de uma forma diferente. O coração, o Zorra, para quem não sabe, é o livro do esplendor. É o princípio da Kabbalah, que estuda a Torá, né? Então, como eu disse, Kabbalah não é nada de ocultismo, não é nada disso, pode ficar tranquilo, tá? Kabbalah nada mais é que uma revelação ou
como nós dizemos, recebimento da Torá, uma revelação de uma interpretação mais, vamos dizer assim, específica da Torá, ok? Muitos falam sobre misticismo, mas a questão não é isso. É mais filosófico. Pronto, palavra boa, gostei, filosófico. Então, olha só, o coração endurecido de Faraó representa a resistência à mudança, enquanto a consequência divina, diante da consequência divina. O tetagrama, o nome que descreve, é o nome que descreve o recipiente completo e capaz de receber a luz infinita. Então, nós vamos ver aqui que nessa paraxá, o Eterno falou na paraxá passada que ele se apresentou como tetagrama a Moshe. Por quê? É a forma onde que o Eterno trabalha para que a luz dele possa ser manifestada de forma real e concreta, né? Por completo. O recipiente da luz divina, né? Representa a energia positiva que é necessária para o crescimento espiritual. Nossa, forte, hein? Então quer dizer que a figura do faraó, ele está para nós como um trabalhar do Eterno em nossas vidas. Venha ao faraó é um chamado para observarmos a nossa própria consciência escravizada pelo faraó. A parte de Elohim, a consequência coletiva espiritual da humanidade, que está presa à consciência do faraó, que é o quê? O orgulho, o ego. Então, o que segurava Faraó era o orgulho e o ego. Tanto que depois que o pessoal sai da terra de Mitzrayim, ele vai atrás ainda para matá-los, né? Que ele não aceita. Então, tem pessoas que são assim, que elas se sentem tão ofendidas que elas chegam ao ponto de agredir fisicamente a outra pessoa, pela raiva que é estabelecida naquele momento. Mas isso tem a ver com a nossa personalidade, que precisa ser tratada, né? O desejo de receber apenas para si mesmo e causa os curtos-circuitos na humanidade. Então, o ego, o orgulho, é o problema maior de nós todos. Porque nós só não mudamos porque nós não queremos reconhecer que estamos errados. Você já viu uma coisa? Quando a pessoa chama atenção no trabalho. Quando que você vê que um funcionário... Os empresários aí, por favor, podem me corrigir se eu estiver errado. Mas quando você vê que um funcionário, ele é um funcionário que vale a pena você investir, ou dedicar, ou ensiná-lo, e quando você fala, não, esse daí não serve. Quando ele faz algo de errado, e você vai chamar a atenção dele. O empregador vai chamar a atenção do empregado, se ele achar ruim, ou se ele fecha a cara na hora e muda a forma de trabalhar, esse empregado não serve. Mas por que essa reação do empregado? Porque no íntimo dele ele ficou tão ofendido de ser chamado a atenção que ele não entendeu que ele precisa melhorar. E ele quer se vingar de alguma forma. Então qual a forma que ele vai se vingar? É descontando no trabalho. Entendem? Isso eu estou falando assim, é só um exemplo. Da mesma forma, nós somos assim com o Eterno. Muitas vezes acontecimentos que acontecem na nossa vida faz com que nós afastamos de Deus ao invés de reconhecermos o nosso erro. Não, peraí, eu realmente errei. Eu tenho que... Tem uma máxima também, outra máxima que é maravilhosa. Eu tenho ouvido muito. O que estava acontecendo quando tudo aconteceu? Hã? Como assim, Moré? Não, para e pensa. Eu bati o carro, um exemplo. Antes de eu bater o carro, o que estava acontecendo na minha vida? Para que, até o momento que eu bati o carro, alguma coisa estava de errado em mim. Entende? Eu fiz um negócio e não deu certo. O que estava acontecendo até aquele momento? Então nós temos que nos perguntar, entender o cenário que está em volta de nós e não focarmos no local e na circunstância. Mas entendemos que o Eterno está trabalhando no cenário para que nós possamos mudarmos, que nós possamos sermos diferentes, para que nós atinjamos o nível de espiritualidade necessário. Então aí surge a pergunta, né? Se
endurecimento do coração de Faraó foi uma obra de Deus, por que Faraó foi punido? Por quê? Não, se o Eterno estava lá, por que ele foi punido? Não, se o Eterno cria situações para nós, para que nós passamos por testes, por que quando eu erro, eu sou punido? São consequências da nossa atuação. Pessoal, a Cabala, ela coloca esse mundo aqui, a Z, meio como uma Matrix. Alguém já assistiu aquele filme Matrix? Por que você está falando de Matrix? Não, vou chegar lá, deixa eu te explicar. A Matrix é um mundo meio que imaginário, né? Que as pessoas entravam lá, né? E viviam aquele mundo, mas aquele mundo não era real, o real era fora. Então o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma ilustração. Esse mundo que nós vivemos, nós não podemos nos apegar, nos enraizar, porque isso aqui é uma metáfora. Nosso verdadeiro lugar é o Olam Abá, e não o Olam Razê. Mas para alcançarmos o Olam Abá, nós temos que passar por essa matrix aqui e andar de acordo com o que o Eterno quer, para nos prepararmos para o que vai vir. Então, ao mesmo tempo que nós não podemos nos enraizar aqui, mas é aqui que é o nosso trabalhar em nossa alma para estarmos prontos. Por exemplo, como no filme, se você morresse na Matrix, você morria fora. É a mesma coisa. Então aqui você tem que trabalhar para não morrer, para viver. E como que vive? Cumprindo a Torá, abandonando o seu ego. Aí você vive. Então, se o endurecimento do coração de Faraó foi obra de Deus, por que ele foi punido? Olha o que está escrito em Terrilim 89:16. Bem-aventurado o povo que não reconhece, o povo que reconhece o som do chofar. Sob tua luz, a luz de Deus, hão de caminhar. Por teu nome regozijar-se-ão a cada dia, e por tua justiça serão exaltados. O que significa o som do chofar nesse texto? O som do chofar é a palavra de Deus, aqui nesse texto. Então, bem-aventurados aqueles que reconhecem a palavra de Deus e o seu trabalhar em sua vida. Sob a tua luz hão de caminhar. Por quê? Vão fazer o caminho de Deus e não o seu caminho, não o nosso caminho. Por teu nome regozijar-se-ão e a cada dia, pela justiça de Deus, serão exaltados. Então o fato de Faraó ser punido é porque ele não entendeu, ele não abriu mão do seu eu. É a mesma coisa que acontece conosco. Quando nós não ouvimos o Eterno e fazemos o que nós queremos, o Eterno permite que coisas ruins aconteçam conosco, para que nós voltemos e trabalhemos de novo, e volta no final da fila. Lembra o final da fila? Volta no final da fila, aí volta a fase de novo. Enquanto você não passa essa fase, você não consegue atingir o nível que você precisa atingir, ok? Zorra, o Rabino Yehudá fala assim: a humanidade deverá andar nos caminhos de Deus e observar os mandamentos da Torá, a fim de merecer o mundo vindouro, e para que eles possam ser libertados de todos os acusadores, acima e abaixo. Pois assim como existem acusadores no mundo abaixo, também existem adversários acima, cuja função é acusar as pessoas. Então, nós passamos por um tribunal todos os dias. Entende? Para que a gente consiga ser absorvido desse tribunal, tem que haver regeneração de vida, ou reabilitação de conduta, ok? Então, por isso que nós vivemos nesse ciclo, e por isso que nós temos que entender o ciclo, para que possamos avançar, né, na presença do nosso Deus. E eu termino por aqui, nesse último slide, que diz assim, Shemot 10:3, e chegou Moshe a Aarón e a Faraó e disse-lhe, assim diz Adonai, o Deus dos hebreus, até quando recusas humilhar-te diante de mim? Deixe ir o meu povo para que me sirva. Então aqui está o foco, né, dessa paraxá, humilhação. Faraó não quis humilhar-se diante do Eterno.
E muitas vezes, nós seres humanos não queremos nos humilhar para a vontade do Eterno. Nós somos rosto duro de roer. Não abrimos mão do nosso ego, do nosso orgulho. E o segredo é o quê? Humilhar-se diante de Deus. Não, que seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Que seja o Senhor engrandecido, que eu diminua diante do Eterno, diante do Senhor. Para terminar, Irmeniahu 46:13, que é a Haftará. O que é a Haftará? A Haftará é a porção dos profetas dessa paraxá. Ouça-me, seu coração teimoso, que estão longe da vitória. Estou trazendo a minha vitória para perto. Não estará longe. O meu triunfo não será adiado. Olha só. Coração teimoso. Esse coração teimoso está onde? Longe da vitória. Quer alcançar a vitória? Tem uma música que fala assim, então ore, né? Não é assim? É assim? Quer vitória? Vai chorando, deita e chora, né? Não, quer vitória? Deixa de ser teimoso. Quer vitória? Obedece. Quer vitória? Abre mão do seu eu, do seu ego. Estou trazendo a minha vitória para perto. Ela nunca estará longe, mas o meu triunfo será adiado, segundo a sua teimosia. Então, quer vitória? Seja obediente. Amém? Baruch Hashem. E eu agradeço a oportunidade, Beshen Yeshua Hamashia, que o Eterno abençoe a todos, que o Eterno conduza e dê a luz da sua Torá para todos vocês. Beshen Yeshua. Moré?